Paz, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal ET Crente, Evangelho e Teologia, mais um episódio especial para você. Antes de mais nada, vou pedir para você se inscrever em nossas redes sociais, se inscrever no YouTube, no Instagram, curta, comente, compartilhe com sabedoria. E hoje o tema é bom, o tema é maravilhoso. Estou aqui com nossos amigos seminaristas, é um bate-papo, nosso chamado bate-papo de seminaristas e bate-papo de amigos, né? Nos conhecemos aí no seminário já há algum tempo e essa amizade foi fortalecendo. E o tema de hoje é muito bom. Mas antes do tema, eu vou pedir para a apresentação dos nossos irmãos, começar pelo irmão Ronaldo. Seja bem-vindo, Ronaldo. Segunda vez. Terceira vez. Aí. Não tô falando heresia, porque tô voltando, né? Então, é verdade. Gente, é um prazer estar aqui mais uma vez, nesse canal abençoado. Tenho alcançado muitas vidas, muito feliz. Quero deixar aqui um beijo pra Thaís, minha esposa, pra Mariana, nossa filhinha, pra todos os amigos, familiares, irmãos da igreja, todo mundo. E é muito bom estar aqui de novo com vocês, que são parceiros. Fala, galera, tô aqui de volta também. Acho que acertei então na primeira vez, voltei. Estamos aqui, mas dessa vez eu não vou pegar leve, não. Vou falar umas heresias aqui que eu tô tá coçando a língua. Mas é um prazer estar de volta aqui com o Brunão. Obrigado pelo convite. Obrigado por trazer a gente de volta. Um beijo para minha esposa Raquel, para minha filha Marcela. Um beijo para todo mundo aí que acompanha o nosso canal também, né, Ronaldo? A gente tem que fazer um merchanzinho do nosso aqui. Vamos falar. Mas é um prazer estar aqui, Brunão. Obrigadão mesmo. Imagina. E o canal de vocês é uma bênção. Eu sou o incentivador mesmo de coração. E o canal se chama? Querigma BR. É isso aí. E o nosso podcast é o Querigma Talk. Bênção. Então, pessoal, sigam o Querigma Talk e o Querigma BR. Depois, se a gente conseguir e der tempo, a gente coloca aqui na tela. Fechou. É um canal para falar de evangelho, né? Então, o Querigma, ele anuncia o evangelho através de vidas de pessoas. Tem sido edificante para o reino. Então, é uma bênção. Eu creio que esse canal ele vai crescer em nome do Senhor Jesus. Valeu, obrigado, Brunão. Amém. Felipe. Tô aqui de novo, então, como já disse meus amigos aqui, quer dizer que eu não falei muita heresia, né? Porque se eu tivesse falado muita heresia, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Mas pode se soltar. Exatamente. Glória a Deus pela vida de vocês, pela vida do Bruno, de estar tocando, né, esse podcast. Tem sido muito esclarecedor, tenho certeza, tanto o seu podcast, o ET Crente, quanto dos meninos do Querigma. Acredito que quando vocês tiveram essa iniciativa foi para a glória de Deus, total. Amém. Então, acredito, eu tenho acompanhado e tenho visto que tem sido bênção, tem sido muito edificante e esclarecedor, principalmente. Amém. Não tem nenhum mestre aqui, mas a gente coloca em prática aquilo que a gente vem aprendendo na nossa teologia, aquilo que a gente vem aprendendo com as nossas experiências e repassar o pouco que a gente sabe, porque eu tenho certeza que pessoas precisam ouvir o que a gente vai falar aqui hoje. Glória a Deus. Show. E no bate-papo, a gente teve um podcast ontem, né, para falar sobre o judaísmo messiânico, muito rico. E uma das coisas dos comentários que eu tenho visto é sobre a questão de como nós tratamos o tema no ET Crente, de maturidade. E assim como o primeiro, né, e a escolha foi assertiva de vocês três, eu creio também, porque o bate-papo do seminarista é justamente isso, a gente tratar com maturidade, com esse diálogo, temas difíceis, mas ponderando, né, cada ponto de vista, cada tipo de teologia, tentando harmonizar na medida do possível, né, colocando o seu ponto de vista, trazendo experiências que nós vimos. Sim. E é o que a sociedade precisa hoje, de maturidade, de uma boa teologia, de uma boa ortodoxia. E precisamos sempre manter essa verdade, né? Falar do amor de Cristo e manter uma boa teologia. Amém. Né? Isso é fundamental. A gente está prestes a começar, né, a esquentar os motores aí para falar do tema, mas antes do tema eu vou falar um pouco dos nossos patrocinadores. Então Deus tem colocado pessoas nos nossos caminhos para poder nos apoiar, nos abençoar. O primeiro eu queria falar da Gráfica Rápida.
frete para todo o Brasil. Gráfica rápida é uma ideia do meu amigo Jorge, é uma pessoa de Deus, literalmente de Deus. Começou pequeno, uma pessoa que tem um dom realmente de criatividade para fazer arte, banner, elementos da arte gráfica, referente à xícara, de flyer. E Deus tem levantado ele realmente para nações. Então ele faz aqui no Brasil, Estados Unidos, França, Alemanha. Benção. Ele atende igrejas aí do Brasil e fora do Brasil. O cara é craque. E pra gente que tá na correria, não tem tempo de edição e conhecimento, por exemplo, eu não tenho conhecimento de edição, mas, né, Deus coloca pessoas aí e a gráfica Ajuda rápida muito, tem né? ajudado demais. Então, Jorge, Deus abençoe a sua vida mais uma vez, viu? Obrigado. E aqui tá o Instagram dele, né? jdesign_flyers e da gráfica _rápida _jdesign. Manda um direct, né? Pede um orçamento para ele vai te atender, ele vai fazer de uma forma rápida e vai ficar top, fera demais. Temos outros patrocinadores. Pontual Autopeças. Eu já tive um problema, não sei se eu falei com vocês no seminário, de certa vez, né, Felipe gosta de um futebol como eu, aí chegou na hora da pelada, preparei, né, já tinha feito ali em casa, né, botei a estratégia ali, vou jogar bola e tal, e tava bem, né, fisicamente bem, beleza, peguei o carro, pum, bati a chave. Não acredito. E aí a galera, cadê você? E foi o quê? A bateria. Perdi o futebol. Mas nós temos a Pontual Autopeças e quando a gente fala em bateria, a gente fala em bateria Moura. É a bateria líder de baterias no Brasil. Maioria dos carros, bateria Moura, bateria top de excelência, confiável. É isso aí. E a gente também tem a bateria Zeta, bateria top também. Então para que ficar na mão, né? Não vou ficar na mão, vamos colocar uma bateria boa, precisando aí. Pontual Autopeças, Disque Peças 4205-7448, loja em Itapevi, Rua São Judas Tadeu, 92, no Parque Santo Antônio. Então chama lá, né? Se precisar de alguma peça lá, troca ideia com o pessoal, o atendimento é top também e ele vai te atender bem. E batendo aí às 9h37, a gente tem outro patrocínio também que já começa a dar aquela fome, que é o Brutus. Delícia. Esse vocês conhecem o Brutus, né? Conhecemos bem. Brutus é Brutus. bom demais. Maia falou comigo, daqui a pouquinho o lanchão tá chegando aí. Um dos melhores da região, é excelente. Maravilhoso. Verdade. Maravilhoso. Então entre em contato com a Brutus, chama no Instagram, no direct, no WhatsApp deles e pede aí, fala, comenta no WhatsApp, olha, tô ouvindo aí o ET Crente, dá um desconto pra mim. Dá uma chorada lá, eles vão dar um desconto. É isso aí. E matar a fome. Então, Brutus, obrigado, lanche top, tá? E logo, logo chega o nosso. Agora, sem mais delongas, né? Vamos, de fato, ao nosso tema. E o tema é quente e muito quente. E aí a gente vai tentar fazer aquele bate-papo maduro. E aí eu vou direcionar a pergunta pro Ronaldo. Ronaldo, sou crente e não falo em línguas. Deus se esqueceu de mim? Muito bom, cara. Muito bom esse título, muito boa essa pergunta. Assim, eu não sei vocês, mas eu, na minha igreja, já passei por isso, já teve jovens que passaram por isso, de ficar se perguntando, né? Naquela expectativa toda de quero ser batizado com o Espírito Santo, quero receber o dom de línguas, quero receber os dons. E aí você vê o irmão da sua direita receber, você vê o da esquerda receber, e você fica naquela... Não acontece comigo, o que Deus tem contra mim, né? Mas na realidade, eu acho que a gente, como aqui é um papo de teólogos ou de estudantes de teologia, a gente tem que ir argumentar melhor, ir para a palavra de Deus, procurar melhores explicações. Primeiro a gente tem que saber o que é o dom de línguas, se é para todo mundo ou se não é para todo mundo. A gente tem que saber o que é o batismo com o Espírito Santo, se ele acontece na conversão, se acontece posteriormente, se o batismo é simplesmente a conversão, não tem mais nada, se os dons ainda são usuais ou não. Então a gente tem que ver tudo isso
Eu acho que é muito boa essa pergunta, porque é a pergunta que a gente se faz, mas aqui a gente vai destrinchar um pouco mais para chegar numa resposta melhor para quem estiver ouvindo ser abençoado, né? Aleluia. Aleluia. Merece realmente uma construção, né? Como é um tema muito difícil, não podemos ser simplistas sem explorar algumas coisas, mas a gente não pode correr do nosso chamado. E aí, Bruno, você não vai correr. Só o crente não fala em línguas. Deus se esqueceu de mim, Bruno? Cara, será? Difícil. Não, Deus não se esqueceu de você, não. É difícil, é um tema complicado. A gente vai falar sobre algumas visões teológicas sobre o assunto. Mas, como o Ronaldo falou, eu pelo menos cresci assim, num ambiente em que muitas pessoas ao meu redor falavam em línguas. E quando isso não acontece com você, algumas coisas começam a acontecer no seu coração. A ansiedade, o medo de você, caramba, eu acho que eu cometi algum pecado, eu tô em pecado. Aí você começa a ver pregadores chamando você lá na frente e as coisas não acontecem pra você, e você vê uma pessoa que tava buscando no mesmo período de tempo que você e ela recebe aquilo. Então, assim, gera muita confusão, gera muitas dificuldades. Mas nós temos que ter maturidade de entender que Deus não nos chamou para falar em língua. Deus nos chamou para ser dele. E os dons espirituais são uma consequência da nossa vida com ele. Então, assim, não se sinta menosprezado, não se sinta excluído, porque algo não aconteceu. O dom de línguas que a gente está falando agora, né? Você não tem esse dom de línguas, Deus te rejeitou. Não pense dessa forma. A gente vai pegar alguns textos bíblicos para tentar responder essa pergunta. Mas é uma dificuldade que grandes teólogos, grandes pastores ainda têm como uma questão não definida, não fechada. Mas isso não quer dizer que você é excluído. Isso não quer dizer que você não faz parte do corpo da igreja. Exatamente. Felipe, sou crente e não falo em línguas. Deus se esqueceu de mim, Felipe? Rapaz, essa pergunta, ela me pegou por muitos anos. E ao longo do podcast, nós vamos entrar e aprofundar nesse assunto. Mas, para ser muito breve aqui, eu quero dizer que não, Deus não esqueceu de você. E a gente vai mostrando isso ao longo do nosso bate-papo aqui. Mas, em resumo, Deus não esqueceu de você, tá bom? Fica tranquilo, porque a gente reconhece alguém que é cheio do Espírito Santo pelos frutos e não por falar em línguas, né? Então, é claro que eu acredito sim nos dons, mas eu acho que os frutos, a vida da pessoa traz muito mais à tona se ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo do que um momento dentro da igreja falando em línguas, por exemplo. Eu creio também. Então vou fazer a pergunta também para mim, né? E aí a gente vai começar a fazer a nova roda aqui pelo Ronaldo para a gente colocar mais argumento, mais base teológica. Sou crente, não falo em línguas. Deus se esqueceu de mim. E eu passei por uma situação semelhante também quando jovem. Então quando jovem e é engraçado que parece que quando é jovem aflora mais. Porque você faz uma ligação de quando você não ora em língua, que você está pecando e tem algo errado. Sim. E era um evento de jovem, e também aos finais dos cultos, né, os pastores chamavam, né, então quem não foi batizado, e pelo menos há uns 15 anos atrás isso era muito comum. Eu acho que diminuiu um pouco, não sei na visão de vocês. Mas eu creio que isso diminuiu um pouco, mas era muito comum mesmo chamar para frente para que as pessoas fossem batizadas. E aí eram batizadas crianças, adultos, jovens, idosos, e o Bruno não. E eu ficava muito chateado. E eu falava, Deus esqueceu de mim. Era esse o sentimento mesmo. E talvez não completo de que Deus se esqueceu, mas que havia algo errado com você. E o que estava errado ali? E eu creio que a evidência em línguas é um dos dons,
não necessariamente a pessoa que não ora em língua não quer dizer que ela não foi batizada, vou colocar como batizada com o Espírito Santo. E aí a gente vai azeitar um pouco mais, vou passar a palavra pro Ronaldo para a gente poder continuar. Não, essa experiência que você teve, que o Felipe se perguntava, eu acho que é muito comum, eu tive. Mas eu acho que pra gente começar mesmo a entrar na Bíblia, eu queria voltar um pouco antes do falar em línguas. Eu queria falar do batismo com o Espírito Santo primeiro. Para muitos de nós, cristãos, né, o que é o batismo com o Espírito Santo? Isso vai divergir de igreja para igreja. Então, assim, quem é mais tradicional, reformado, vai crer de uma forma. Quem é mais pentecostal vai crer de outra forma. Mas, de um modo geral, quando você se converte e você entrega sua vida a Jesus, você conhece o Evangelho, e ali você é transformado internamente, você nasce de novo, e o nascer de novo não é batismo nas águas, é uma obra interna do Espírito Santo em você, e ali o Espírito Santo passa a habitar em você. Isso é consenso em 90 e poucos % dos cristãos, acho que grande maioria. Você se converteu, o Espírito Santo começa a habitar em você. Isso é muito importante a gente colocar como base, para a pessoa às vezes não ficar achando que Deus se esqueceu dela porque não fala em línguas. Não, de modo algum. O Espírito Santo já habita no cristão no momento que ele crê, no momento que ele nasce de novo, no momento que ele entrega a sua vida a Jesus. Então, esse é um ponto. Algumas igrejas já chamam isso de batismo com o Espírito Santo, como as igrejas presbiterianas mais tradicionais. Então, você se converteu, o Espírito habita em você, você é batizado com o Espírito Santo e acabou. As pentecostais já acreditam numa segunda bênção, uma segunda manifestação, que é o quê? Depois que você se converte, depois que você começa a caminhar com o Senhor, vai chegar um dia na sua vida que você vai ter uma visitação, um enchimento, um revestimento diferente do Espírito. Ali ele vai te entregar dons espirituais, ali ele vai te encher e você vai ter uma experiência que você até então não tinha tido. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Nesse momento muitos falam em língua, nesse momento muitos choram assim demais, e há uma mudança de vida daquele dia em diante naquela pessoa. E como é que a gente entende isso pela palavra de Deus, né? Eu vou resumir aqui, que eu quero passar para os irmãos também falarem. Lá em João 20:22, Jesus, ele, antes de subir aos céus, ele já tinha morrido e ressuscitado, e antes de subir aos céus, ele sopra sobre os discípulos dele e diz assim, recebam o Espírito Santo. Então, nesse momento, você não vê manifestação alguma, você só vê a Bíblia falar disso, ela não dá mais nenhuma informação. Então, Jesus já deixou o Espírito Santo ali com eles. Entende-se que ali é o momento que Jesus estava subindo, o Espírito Santo ia ficar, é o início da igreja. Então, isso acontece na nossa vida? Sim, acontece. Quando você conhece a Jesus, o Espírito começa a habitar em você, e não necessariamente vai ter uma manifestação, você vai falar em línguas ou algo do tipo. Mas ele diz assim, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, o revestimento de poder não aconteceu na hora que o Espírito Santo Jesus deixou o Espírito sobre eles. Ele disse que aconteceria depois, é algo posterior. Passaram-se 40 dias que Jesus esteve com eles, mais 10. Chegou o dia de Pentecostes, aconteceu aquilo que está narrado em Atos 2, a descida do Espírito, agora na sua plenitude, com seu poder, e encheu a vida daquelas pessoas que estavam ali, eram 120, e nesse momento aconteceu a manifestação de falar em outras línguas. Depois a gente pode entrar no caso de que língua é essa, se é língua espiritual, se é línguas humanas, que eu acho muito interessante. Mas aconteceu uma manifestação diferente, eles foram cheios, Pedro se levantou para pregar e a pregação foi tão poderosa, a manifestação foi tão poderosa que milhares de almas se converteram, 3.000. Então você pode ver que nesse momento algo diferente aconteceu, a igreja se tornou diferente, e a partir daí sim, aí eles saíram de Jerusalém, foram para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então é como se o batismo que eles receberam os capacitaram para a obra de Deus, levando o evangelho ao mundo. Então eu comparo isso com a nossa vida. Primeiramente, a gente recebe o Espírito, a gente começa a viver com o Espírito, com o fruto do Espírito, fazendo as obras do Espírito, mas em determinado momento ele te reveste, ele te dá
uma capacitação diferente para uma obra maior que Deus direciona na sua vida. Tá? Então, essa foi a minha primeira contribuição. Quero ouvir vocês também, que eu acho que temos muito a falar ainda. E aí, né, só reforçando, então nós temos 2 vieses teológicos aqui. Uma interpretação, ela é mais reformada, e eu tenho uma interpretação mais contemporânea, mais pentecostal, né? Acho que a palavra que cai bem mais pentecostal, que ela faz essa leitura realmente de capacitação para uma obra. Sim. Muitos comentários, né, principalmente reformados, de que a capacitação ela foi pontual para Atos, né, para que eles saíssem dali. E tem aquela questão também, né, numa ideia mais pentecostal, de que a capacitação é para todos, ou ela pode ser para todos. Vai lá, Bruninho. Então, eu compartilho um pensamento bem parecido com o Ronaldo, de que são 2 eventos distintos, né? Quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo, ele faz morada em você, mas essa capacitação ela acontece posteriormente. Assim como foi com os discípulos, Jesus sopra sobre eles, eles recebem o Espírito, mas ele também dá uma ordenança. Esperem que vocês vão ser revestidos. E esse revestidos, tem muitas pessoas que falam e acreditam que foi naquele momento, foi em Atos e não aconteceu mais. Mas os próximos eventos que a gente vê de pessoas se convertendo, uma das situações, os discípulos perguntam, né? Mas vocês já foram batizados com o Espírito? Eles fazem a distinção. Eles colocam o acontecimento de Atos também para essas pessoas que não estavam lá. E falam assim, não, vocês receberam o Espírito? Vocês foram revestidos do Espírito? E eles falam que não. E aí, a partir dali, eles impõem a mão, oram, e a manifestação que acontece para evidenciar esse batismo é o dom de línguas. Na maioria das vezes que a gente olha para a Bíblia e encontra essa manifestação de batismo no Espírito Santo, é onde acontece o dom de línguas. E é aí que a gente entra nesse impasse. Então, todo mundo que é batizado no Espírito Santo fala em línguas. Porque na maioria das vezes que a gente olha para a Bíblia, é o que acontece. A gente pode depois discorrer sobre isso, mas o que eu acredito é que são 2 eventos diferentes. O Espírito Santo passa a habitar em você a partir do momento que você crê em Jesus, mas o batismo no Espírito Santo é um revestimento. Quando você fala, Bruno, a respeito de que os discípulos, no caso, eles perguntavam, né, se as pessoas ali, elas foram batizadas, ele confronta também com essa ideia reformada de idioma mesmo, de que as línguas ali, pensando na manifestação de Atos. Então, nesses textos, ele dá a ideia realmente de uma capacitação. Lógico, aqui eu acho que a maioria é pentecostal, né? A gente vai pender para um lado aqui, né? Mas vamos tentar colocar os dois pontos, né? Vamos lá. Minha vez? Bom, eu concordo com os meus irmãos, como eu já falei, acredito totalmente na continuidade dos dons, do falar em línguas, profecia, cura. Acredito em todos esses dons. Mas eu tenho uma opinião divergente em relação ao batismo mesmo, né? Eu não acredito nesse... Pelo menos pelo que eu estudei, tá? E a gente tá aqui para justamente ter esse momento de troca de ideia e a gente poder, né? Dialogar e crescer juntos aqui. Mas na teologia, o que eu estudei, eu acredito que o cristão, ele, a partir do momento que ele sofre essa conversão genuína, esse encontro com Deus verdadeiro, ele já é batizado ali com o Espírito Santo. Eu acredito sim que, após isso, Deus pode capacitar essas pessoas com dons. Mas eu não daria o nome batismo com o Espírito Santo, sabe? É o que a gente vê muito. E eu cresci num contexto assim. Até então, eu cresci num contexto assembleiano Belém. Então,
Pra mim, batismo, quando se falava a palavra batismo com o Espírito Santo, e outra, não tem essa de que o batismo com o Espírito Santo são outras evidências. Na 90% das igrejas, o batismo com o Espírito Santo é em línguas. E a gente sabe disso. Acompanhado de línguas, né? Não tem como. A gente vai também falar sobre algumas polêmicas em relação a isso, mas a gente vê, por exemplo, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 13, quando ele fala, né? Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Vemos sim que aconteceu do revestimento do revestimento do poder ali em Atos 2, mas eu acredito muito que aquilo aconteceu, e acredito na continuidade dos dons, mas eu acredito que aconteceu especificamente ali aquela divisão de línguas em outras línguas. Quando a gente vê em Atos 2, está falando de outras línguas mesmo. Terrenas. Terrenas, isso era mais uma capacitação para a expansão do evangelho, sabe? Eu acredito muito nisso, como o evangelho, ele, a partir daquele momento, ele seria pregado até os confins da terra. Eu acredito que foi uma capacitação de Deus mesmo sobre a vida daqueles homens que estavam reunidos ali, e para a glória de Deus, hoje a gente tem esse acesso a todo esse evangelho, chegou até nós. Então Deus, ele é soberano e perfeito mesmo em tudo que ele faz. Então eu discordo só um pouquinho dos meus irmãos, lembrando que eu acredito sim na continuidade dos dons, tá bom? O irmão é continuista. Continuista, exatamente. Eu posso dizer que o que eu falo, eu tenho um pezinho ali nos reformados, no calvinismo, mas eu acredito na continuidade dos dons também, né? Então, é isso, da minha parte, por enquanto é isso, e a gente vai discorrendo aí durante isso. Vou colocar um pouco mais de azeite aí nesse caldo aí. Eu tava, algumas experiências que eu já tive, que eu já ouvi também, que eu já tive várias, né? Mas que eu já ouvi também de um casal. Então era um casal, e aí o esposo reformado e a esposa veio de uma igreja pentecostal, né? E aí durante o culto, né? Deu bom. Se escolheram para congregar em uma igreja reformada. Em determinado momento lá do culto, né? Daquela rajada de língua aí, e aí ele, se acalma, controla aí. Mas existe e aí a gente pode falar a respeito de como os dons podem contribuir para a igreja. E falando do dom em língua, como eu uso o dom de línguas com certa sabedoria. Eu vejo um pouco de exagero, então, falando de contemporaneidade, então, de igreja, e partindo também para o neopentecostal. É como se fosse assim, eu mostrando, então, eu, pastor, né, vou chamar de batismo no Espírito Santo com dom em língua. E aí, para me mostrar que eu sou batizado, às vezes acontece, vai aquela rajada de língua ali, e aí fica 1 hora de pregação, que deveria ser, sabe, exposição da palavra, tem 1 hora ali, 20 minutos orando em língua. E aí, passou o tempo, orou em língua, mas não falou do texto. A edificação para a igreja, esse é o grande conflito que eu tenho. Vai lá, Juninho. Vamos lá. Agora vamos falar diretamente sobre o dom de línguas, então. A Bíblia nos mostra que não existe só um tipo de línguas que você pode falar. Existe o dom de línguas. Esse dom é dado pelo Espírito para a edificação da igreja, contanto que alguém interprete. Então, quando é que a igreja é edificada? Com alguém que tem dom de língua, quando tem alguém também que tem o dom da interpretação. Então, assim, a pessoa recebeu esse dom, beleza, ela vai falar, alguém vai interpretar, a igreja vai ser abençoada. Existe um segundo tipo, que é quando você ora a Deus em mistérios. Então, por exemplo, aqui em 1 Coríntios 14, no versículo 2,
Diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, o que o apóstolo Paulo está falando? Que não adianta você falar para a igreja nesse tipo de línguas, porque ela é para oração. Ela é uma língua que você fala com Deus e ninguém entende. Às vezes nem a pessoa entende, às vezes não, a maioria das vezes nem a pessoa entende o que ela está orando, mas é uma manifestação espiritual que ela tem que usar quando? Na oração secreta dela com Deus. Acabou. Então existem esses dois tipos, que essa outra ninguém consegue entender. E existe o terceiro tipo, que o Felipe já citou, que foi o que aconteceu em Atos 2. Em Atos 2, quando desceu aquela línguas como de fogo, conforme o Espírito lhes concedia que falassem, eram línguas humanas de várias nações, porque os estrangeiros que estavam ali próximo entendiam o que eles falavam, e cada um entendia no seu idioma. Então era um mistério muito grande ali, mas eram línguas terrenas. E eu já ouvi testemunhos de pessoas próximas a mim que não sabia determinado idioma, chegou em determinado lugar e falando ali com a pessoa, a outra pessoa conseguiu entender, mas de forma sobrenatural. Ela não falava aquele idioma. Então, existe esse milagre também? Existe. Então, a gente está falando de 3 coisas diferentes que têm base bíblica que podem acontecer. Então, o que o Bruno falou agora, mas a pessoa sobe no altar para pregar, ao invés de pregar, fica falando em línguas 20 minutos, ninguém entende nada. Essa pessoa está equivocada, porque o altar da igreja não é lugar para se falar em línguas, a não ser que tenha um intérprete, e aquela língua interpretada se torna uma profecia para a igreja, edifica a igreja. Então, aí beleza. Agora, se não tem ninguém, você está passando vergonha, tem que parar. Não é, altar de igreja não é lugar para falar em línguas. Na sua oração você fala, beleza, e quando Deus te der a oportunidade de você falar para outros povos em outras línguas e você tiver acontecer aquele milagre, aí beleza, aí você fala. Então acho que é bem por aí, Bruno. Perfeito. E Bruninho? Eu tinha uma irmã na minha igreja que ela falava em línguas, não era um idioma, era em línguas mesmo, e ela mesma interpretava. Era algo que eu vivia assim, que foi sobrenatural. Ela falava e era muito comum. Ela chegava lá na frente da igreja, geralmente ela pedia oportunidade para cantar algum louvor, ela começava a falar em línguas e ela começava a interpretar. E era uma situação que era uma mulher de Deus, eu conhecia a história de vida dela, eu conhecia a vida dela, e o que ela falava batia muito, sabe? Ela profetizava através disso. Então, assim, o modo correto é você usar como a Bíblia diz, como o Ronaldo disse. Em Atos 2, foi uma situação de idiomas. As pessoas começaram a falar por exemplo, eu tô na França e começo a falar espanhol. E tem um espanhol lá. E esse espanhol é quem precisa ouvir o que eu tô falando. Eu acredito nesse tipo de dom. Eu acredito nesse tipo de língua. Eu acredito que também. Deus faz isso. Eu também acredito. E eu acredito também que aquele que fala em línguas a si mesmo também é edificado. Sim, edifica a si mesmo. Agora, qual é o proveito de eu estar num culto onde o pastor pode estar pregando e eu falar em línguas nesse momento? Porque a palavra é quem está edificando naquele momento. E eu atrapalhar o meu irmão que está ouvindo a palavra. Então, assim, há uma forma correta que a gente deve seguir. E a palavra é a primazia, né? E a palavra é a palavra, a gente vai pro culto para adorar a Deus e para escutar a Deus. E é através da palavra que nós escutamos a Deus. Então, assim, quem edifica... se a língua edifica a si mesmo, ore na sua casa. Se você foi tomado de uma forma sobrenatural e você fala, eu tô sentindo que eu preciso falar em línguas, é porque ali vai ter um intérprete. Alguém vai ali olhar para você e vai interpretar o que você tá falando. E eu já vi isso também, pastores ser tomados no púlpito e eu olhar e falar, ele tá errado, porque não pode fazer isso. Mas chegar alguém e começar a interpretar. E se escapar? Então, eu acho que tá no... E já aconteceu comigo, se é pecado, eu tô lascado. Porque já aconteceu comigo também. E aí, eu falando em maturidade, né? Quando você não tem, né, o entendimento dos textos bíblicos, né? Quando a gente não teve esse contato com o seminário,
eu era muito mais, vou falar pro lado pentecostal, pro uso das línguas. Então, hoje eu sei que em certas ocasiões eu não edifiquei ninguém, mas eu não usava todo esse contexto e usava mais, sabe? Mesmo fora de casa, na igreja, tá lá no púlpito, e aí você, né, mesmo tendo um sermão expositivo, aí Deus incendiou o coração, você soltou ali uma rajada, aí foi. Soltou um tirig, né? Soltou um tirig, um cantos nebres, já foi. Mas é algo que acontece e que não é você querendo talvez se aparecer ou não, vou dar lugar mesmo e aí eu vou falar em línguas e que o povo me escute. Não é uma rebeldia, né? É algo que Deus tomou de tal forma que acaba escapando, né? A gente Escapou, não, né? às vezes não tem... Não é que não tenha controle, mas às vezes acaba escapando. Mas Paulo, ele fala, né, que ele prefere falar 5 palavras Que todo mundo entenda. que todo mundo entenda do que 10 mil, do que as pessoas não entendam, que sejam em línguas. Então, assim, a igreja precisa ter ordem e decência. A gente precisa seguir o que está na Bíblia. Se eu falo em línguas, eu edifico a mim mesmo. Se eu entendo que há algum intérprete, eu vou falar em línguas e essa pessoa vai interpretar. E se eu falo em outro idioma, é porque alguém ali vai entender. Eu conheço pessoas que falam em línguas e já foram usadas em chinês. Uma tia minha já falou em chinês ou japonês, agora tô meio... não lembro muito bem. Mas tinham pessoas que precisavam ouvir. Agora, precisa ter decência. A gente precisa se colocar nesse lugar de decência. Senão a gente acaba escandalizando. Eu me lembro de um testemunho do pastor Altair em umas viagens para Cuba, que ele não domina o espanhol, e ele pregava, e aí as pessoas entendiam, era se eu não me engano, um dialeto do espanhol, numa área mais isolada de Cuba, e aí um intérprete falou para ele, Altair, as pessoas, como que você tá falando espanhol? E ele estava falando em português, então há realmente muitos relatos a respeito disso. Sobrenatural, né? Sobrenatural. Esse assunto é um assunto que eu gosto, porque foi como se um dia tivesse caído escamas assim dos meus olhos e eu comecei a enxergar tudo de uma forma diferente, né? Quando eu li as cartas de Paulo aos Coríntios, eu falei, uau, sabe? E todo mundo tem acesso a isso. Eu não consigo entender como que, com todo respeito, mas como que é uma verdadeira baderna algumas igrejas, né? Eu e o Bruno, a gente às vezes fica mandando reels, né, de algumas palhaçadas que acontecem por aí, e é um negócio assim escandaloso. Sim. Escandaloso. Eu fico imaginando quem não é cristão e vê uma coisa assim. O que está causando no coração dessa pessoa, Exatamente. né? Exatamente. E assim, como o Ronaldo falou, o Bruno falou, e eu tenho essa mesma opinião, é que o culto, a gente tem que ter reverência no culto. Ali é um lugar que a gente tem que... Tudo que a gente fizer ali dentro é com muita ordem e decência. E Paulo, ele realmente fala... se alguém falar em línguas que não sejam muitas pessoas, 2, no máximo 3, e que haja um intérprete, né? É bem interessante que quando ele vai falar dos dons, ele fala do dom de palavra de sabedoria, o dom de conhecimento, o dom da fé, o dom de cura. Mas quando ele vai falar do dom de línguas, é como se ele desse uma advertência na sequência, porque ele fala o dom de línguas, e aí ele já fala na sequência, e alguém para interpretar o dom de línguas, tipo, algum intérprete, sabe? Eu acredito muito nessa edificação individual do dom de línguas, mas eu não vejo isso como uma edificação para a igreja. E aí, infelizmente, a igreja, ela tem se movido muito no emocionalismo nesses momentos. Quantas vezes aqui a gente vê no final de um culto, o pastor, né, principalmente em congressos, né, no final da pregação, o pastor fala, vem todo mundo aqui pra frente, não sei o que, tal, a gente vai orar agora, e aí impõe as mãos, tal.
E aí você vê aquela movimentação, todo mundo gritando, falando em línguas. Aí você fala, será que eu entendi errado? Será que eu leio a mesma Bíblia que os meus irmãos lê? Né? Isso me pega muito, cara. E eu vim de um contexto desse. E eu dou glória a Deus porque Deus ele me deu a oportunidade de ter esse entendimento hoje. Mas todo mundo tem acesso. Todo mundo tem uma Bíblia em casa. Todo mundo pode abrir e ler. Mas o que acontece é que hoje as pessoas elas leem aquilo e como elas já têm um pensamento muito enviesado em algo, elas não querem dar oportunidade para ouvir o outro lado. Assim como a gente está fazendo aqui agora, que eu estou ouvindo vocês referente ao batismo com o Espírito Santo e vocês me ouviram, as pessoas elas leem a Bíblia e elas interpretam aquilo que elas acham que condiz mais com a cultura que ela está vivendo e não com aquilo que a Bíblia está dizendo mesmo. Sim. Né? A gente tem vivido muito isso hoje. E eu espero mesmo que se tem alguém que está vendo esse podcast e voltando ao começo da pergunta, Bruninho, se essa pessoa se sente culpada, se essa pessoa se sente uau, Deus esqueceu de mim, o que está acontecendo, envergonhada, sabe? Já passou por constrangimento. Cara, depois eu vou contar alguns constrangimentos que eu passei, assim, absurdo. Mas eu acho que tudo tem esse propósito mesmo, de que hoje a gente esteja aqui trazendo luz a essas pessoas que não tem essa oportunidade de ter esse entendimento que a gente tem. Não que nós sejamos melhor do que ninguém, mas que a gente tem buscado fazer uma exegese do texto, a gente tem buscado entender o que o texto está querendo dizer pra gente, né? Então, esse assunto é um assunto muito gostoso, muito polêmico, e que eu gostaria muito que todo mundo tivesse entendimento que a gente tem aqui hoje. Porque tem muita gente que sofre com isso, né? Muito, Bruninho. Porque assim, a gente tem uma diferença de pensamento. O Felipe pensa que o batismo acontece na conversão, e eu penso que é um evento posterior. Porém, a gente consegue conduzir e viver porque nós dois acreditamos no batismo no Espírito Santo e nessa capacitação que o Espírito Santo traz. Mas, por eu acreditar que é um evento posterior, eu sei como é sofrer você buscando e nada acontecer. E principalmente quando você acha que a evidência do batismo no Espírito Santo é o dom de línguas. Cara, você vê acontecer. Uma das situações que já aconteceu comigo num culto de adolescentes, o culto tava muito estranho, cara. E eu não tava, sabe com aquele culto você não sente nada. Você fala, eu sou o culpado. Eu não tô sentindo nada. É assim mesmo. E aí eu falei, aí o pastor chegou e falou assim, eu vou fazer uma oração e os adolescentes vão receber o Espírito Santo. Eu falei, é a minha chance. Hoje é o dia. Não é possível. E eu fui lá pra frente. E o pastor chegou, orava por um, orava por outro, foi chegando em mim, e orando, eu quero. E naquele glória, a língua já tava enrolada, mas eu não tava falando em língua. O pastor chegou em mim, colocou a mão, impôs e começou a balançar, e nada. Eu acho que ele devia achar que a língua tava escondida na minha cabeça. Ele tinha sacudir ali. Ele viu que não dava jeito diante de Deus. Ele começou a dar umas tapinhas aqui, ó, na minha barriga. Aí dava uns tapinhos. Eu falei, o que ele tá achando? Será que ele tá vendo alguma coisa que eu não tô vendo? Ele começou a socar a minha barriga. Dar soquinho na minha barriga. Aí eu fui ficando nervoso. Eu falei, não é possível. Meu Deus. Ele começou a socar. E aí ele saiu, falou, esse aí não tem mais jeito não. Foi pro meu cunhado. Então o problema era você, Bruno? Não, o problema era eu. Só que eu comecei a olhar pro meu cunhado, né? Depois alguma do culto... coisa do culto aí tinha brecha. Tava na brecha. Qual era o pecado? Depois a gente fala. Fala. Aí ele foi pro meu cunhado. Quando ele ergueu a mão, meu cunhado, não, aqui não. Aqui você não vai colocar. Então, mas essas situações acontecem porque a gente tá no desespero de ser batizado. E um conselho que eu dou para quem quer esse encontro, se você acredita que ainda não aconteceu na sua vida, tenha tranquilidade. Saiba que o Senhor é o Deus do tempo e que você precisa buscar Ele de todo o coração. Apenas isso. Não fique procurando pessoas, gurus. Eu fui batizado com tal pessoa, então só com aquele vai acontecer. Não, esquece isso. Tenha o seu relacionamento com Deus. É que a gente acaba criando até um pódio, né?
A gente acha que quem fala em línguas é mais espiritual do que quem não fala em línguas. Exato. Exato. E a gente não se vê no pé de igualdade com os nossos irmãos que falam em línguas, né? Eu passei por isso muito tempo, eu me senti até constrangido. Porque eles ficavam me perguntando, e aí, você já foi batizado? Você já fala em línguas? Eu falava, não, ainda não, tal. Então isso traz um certo constrangimento e nos coloca um degrau abaixo. Só que aí eu entendi que espiritualidade não tá ligado ao falar em línguas, não tá ligado a estar num púlpito falando bonito, cantando bonito, né? Espiritualidade é o nosso dia a dia, é cuidar das nossas esposas, dos nossos filhos, né? Espiritualidade é a gente ter um bom testemunho no nosso trabalho, a gente ter comunhão com nossos irmãos da igreja, a gente amar as pessoas, né? Essa é a maior evidência de que todos nós somos cheios do Espírito Santo. É o pós e não o seu momento de destaque, sabe? Dentro de um lugar, assim. Tem algumas igrejas pentecostais, bem pentecostais, de que para você ser diácono, um presbítero ou mesmo um pastor, a evidência de oração em língua, ela é requisito. Uhum. E aí a pessoa tem que ir na frente, fazer como se fosse uma confissão de fé, de que ela crê e de que ela fala. E manifestar. Aí sim ela está capacitada. Felipe colocou uma coisa interessante. É legal essa leitura sua de contemporaneidade. Eu falo bastante contemporaneidade aqui, de como realmente algumas igrejas estão distorcendo. Mas quando você fala em acesso, eu discordo um pouco de você. Então eu acho que as pessoas, elas têm acesso, sim, a boas fontes, mas, primeiro, as pessoas têm muita dificuldade em interpretação. E aí não tem uma boa exegese, não tem uma boa leitura e não consegue fazer uma leitura. Quanto mais uma interpretação. Tem pessoas no nosso país que são chamados analfabetos funcionais. Sabem ler e escrever, mas não sabem interpretar um texto, por exemplo. E isso dificulta. Eu não estou falando mal, porque são pessoas simples, são pessoas que às vezes não desenvolveram mesmo uma capacidade de interpretar e acaba tendo que sempre depender de alguém para explicar para ela. E aí, se depender de alguém é horrível, porque pode ter um cara lá que é mal intencionado, né? Então, desculpa interromper. Não. Onde ela tá inserida faz total diferença, né? Faz. Esse depender de alguém, né? E talvez a gente tá indo para um outro tema, mas é legal falar. Um líder, um pastor, ou seja, um professor ou um presbítero, ele tem que ter, e aí eu creio que ele tem que ter realmente uma preparação para quê? E aí o meu ponto de vista, né, sendo um professor ou fazer uma consulta, até mesmo na empresa, as pessoas têm dúvida, né, você fala que você fez teologia, que você é teólogo, e aí uma das perguntas, né, vem aquelas perguntas, e aí eu sempre vou dar as 2 teologias, ou 3 teologias, falar, visão reformada é essa, visão pentecostal, e nunca na questão de doutrinar e falar que existe só uma. Não existe só uma, existem várias. Eu creio nessa. E aí, você escolhe a sua, e aí eu sugiro que você estude, tire as dúvidas, consulte. O que vocês acham? As nossas igrejas, de um modo geral, vamos dizer assim, elas cometeram vários erros ao longo da história, que hoje a gente entende melhor. E eu não tô aqui dizendo que, agora ele sabe tudo da igreja. Não. Mas a história mostra que esses erros causaram problemas, né? Por exemplo, quando você obriga um membro, se você quiser ser diácono, você tem que falar em línguas. Quando você faz isso, é uma falta de entendimento muito grande da palavra de Deus, porque quando os diáconos foram escolhidos em Atos 6, não foram perguntar se eles falavam em línguas. Sim. Foram ver se eram homens de boa reputação, cheios de fé e do Espírito. Acabou. Então, assim, que dom você tem? Não entrou em pauta. Eles tinham que ser cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Estevão era um deles, Filipe era outro deles, Prócoro, Nicanor e vai. Então, assim, o requisito era outro. Às vezes eles não tinham dom nenhum aparente, mas porque eles eram cheios de Espírito, que o Felipe falou, fruto, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, assim vai.
todo mundo que se converte e entrega sua vida a Jesus já vai manifestar o fruto do Espírito. Não precisa manifestar um dom de línguas, não precisa curar alguém, não precisa ter os dons. Por que eu creio que os dons são posteriores? Porque nem todo mundo se converte hoje e amanhã sai fazendo a obra. Tem um tempo, tem uma capacitação. A pessoa se converte hoje, tem o Espírito Santo, vai começar a manifestar o fruto primeiro, a conduta, o caminhar com Cristo. Depois, mais pra frente, ela vai ser capacitada por Deus. Aí pode receber o revestimento. E aí ela vai exercer a função dela. Então, é um erro muito grande das nossas igrejas cobrar isso. Nossos jovens, quando eu cheguei na igreja, tinha 15 anos. Comigo foi rápido, mas eu também não fiz nada de diferente dos meus amigos. Quando eu cheguei na igreja, com 6 meses, recebi o batismo com o Espírito Santo, falei em línguas, beleza. Onde que foi? Foi num culto de jovens? Não, foi num culto... A minha igreja tem uma campanha todo começo de ano, de 12 dias direto. Foi numa campanha dessa. 12 dias buscando a Deus ali, direto. Foi numa campanha dessa, aconteceu, beleza. Meus amigos não foram junto comigo. Então eles ficaram esperando a vez deles. Aí teve um que uns 6 meses, 8 meses depois foi batizado. Mas o terceiro... ele ficou anos buscando, anos depois disso, saiu da igreja, hoje não tá mais com a gente, mas até o dia que ele saiu, ele não tinha recebido ainda. Então, ficava aflito o coração dele. Poxa, nós éramos 3, 2 receberam, eu não. E, cara, era difícil, porque eu orava por ele, todos nós orávamos, os pastores iam, oravam por ele, e ele, aquela sede, porque ele sempre foi um menino de muita sede de Deus, muita busca de Deus. A gente ia pra casa um do outro, ficava orando de madrugada, buscando, não só isso, buscando a Deus. Mas nunca acontecia com ele, cara. E eu não sabia explicar, eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje. Mas às vezes o dom dele era outro, cara. E a gente ficava lá, não, você vai falar, um dia você vai falar, um dia você vai falar. E às vezes o dom dele era outro. Então, a falta de entendimento faz a gente perder pessoas, faz a gente perder tempo, faz a gente ficar atrasado, sabe? Na caminhada com o Senhor. Que a Bíblia não manda e a gente quer fazer, né? Isso que é triste, né? Bruninho teve essa experiência também? Eu tive. A minha experiência foi meio estranha, sabe? Fora o murro que a gente Fora os murros que eu levei. Fora os murros que eu levei. Eu entendi do murro que você não foi, né? Não, a minha... Desse dia aí eu não consegui, não. Mas a minha experiência foi um pouco diferente, assim, sabe? Eu buscava muito o batismo. E teve um culto que... eu senti a presença de Deus como nunca antes. Que eu não conseguia ficar em pé, minhas pernas tremiam, eu me apoiava nos meus amigos, eu chorava, foi algo... Mas assim, eu não falei em línguas. E eu falei, acho que eu não fui batizado. E isso gerou no meu coração, não fui. Só que outras evidências começaram a acontecer na minha vida. É por isso que eu não defendo que o dom de línguas é a evidência de que você foi batizado ou não. Eu comecei a perceber... Mas você fala no sentido de capacitação. De capacitação. Uhum. Eu já era cristão desde praticamente de berço, como... a minha família foi muito cedo, quando eu era muito jovem, para a igreja, tinha 3 anos. Me converti criança e sempre busquei, mas nunca tinha acontecido. Depois desse dia, eu comecei a perceber... Muitas das vezes que eu falava com as outras pessoas sobre Jesus, tocando, sabe? Algo diferente acontecendo. E antes isso não acontecia comigo. Eu falava sobre Jesus e era meio vazio, assim. Não acontecia algo diferente, sabe? Mas a partir daquele momento começou as pessoas serem edificadas depois do que eu falava. Eu falei, cara, mas acho que aconteceu alguma coisa diferente. Mas eu ainda falava, não, mas não tenho dom de línguas, então eu não fui batizado. E por muito tempo eu fiquei. E depois de ter estudado um pouquinho o que o Felipe falou, olhado para a palavra, eu falei assim, eu acho que não é isso. Eu acho que eu já fui batizado com o Espírito Santo, porque eu tô vendo outras evidências em mim. Eu era líder de célula, eu ajudava na liderança dos jovens na minha igreja, eu via situações acontecendo, eu falava, eu acho que já fui capacitado. Mas ainda ficava com aquela pulga atrás da orelha, né? E aí até que eu falei, não, eu sou batizado e acabou, eu não vou temer. E aí eu falei assim, bom, se eu já sou batizado e a Bíblia fala que existem dons, eu quero muito dom de línguas, então eu vou pedir o dom de línguas.
eu já sou batizado, não custa nada o Senhor me fornecer esse dom. Porque eu achava muito bonito, eu sempre quis ter esse dom e buscava o dom de línguas, busquei. E onde um amigo nosso, Eliseu, falou assim, irmão, continua nessa pegada aí, viu? Eu falei, o que você viu que eu não vi? Ele falou, continua nisso. E aí ele me passou uns louvores pra me escutar na semana, eu fiz um jejum, na verdade eu fiz um propósito, né? Tirei todas as minhas redes sociais e a televisão, filmes, não assisti durante uma semana. E no último dia dessa semana, eu me tranquei no meu quarto, comecei a escutar um louvor que o Eliseu tinha mandado e escutar a ministração. E de uma forma natural comecei a falar em línguas. Foi algo assim maravilhoso, gostoso, e eu me assustei. Eu falei, que é isso que saiu da minha boca? E ali eu entendi, cara, que o dom de línguas é um dom. Ele não evidencia apenas que você foi batizado. Porque assim, se alguém é batizado e tem o dom de línguas, é uma evidência que ele foi batizado. Mas isso não impede de que uma pessoa que teve uma outra manifestação do Espírito Santo também se coloque nessa posição de batizado com o Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12, no versículo 30, fala assim, todos têm dons de curar, todos falam em línguas, todos têm dom de interpretar essas línguas. Então tá falando assim, é todos que têm? Não é todos. Se tá colocando nesse bojo, todos têm dom de línguas, já está falando que, ao meu ver, não são todos que são batizados no Espírito Santo que têm o dom de línguas. Então, para mim, não é a evidência suprema de que você foi batizado, o dom de línguas é a evidência suprema de que você foi batizado no Espírito Santo. Nessa segunda capacitação. Para mim, é um dom. É mais um dom da lista que Deus fornece através do batismo no Espírito Santo. Eu vou passar pro Felipe, mas Felipe gosta também de contemporaneidade para ele comentar, mas eu vou primeiro fechar, tá, Fê, da minha experiência, mas já fica no gatilho aí. E aí eu tava, né, pesquisando um pouco do assunto, estudando, e aí eu vi alguns métodos que alguns pastores fazem e vendem na internet sobre oração para falar em línguas. E eu nunca tinha visto isso. Eu falei, cara, eu já vi pessoas que em podcasts que ela ensina e tem como se fosse um ministério de ajudar as pessoas. Sim. Mas também não fui a fundo, né? Mas essa questão me chamou a atenção, então fica no gatilho para você, tá? Vou deixar que você gosta de contemporaneidade como eu. E aí, a minha experiência foi no encontro com Deus. Então, eu tive algumas frustrações também, de ir na frente, voltar, ir na frente, voltar. Mas no encontro com Deus, eu fui na Igreja Presbiteriana Renovada, ali eu fui tendo durante os dias do encontro um quebrantamento. E aí, uma das palestras é sobre o Espírito Santo. E nessa capacitação eu senti realmente uma capacitação, então orei em línguas, assim como você falou, de falar mais da palavra, mas eu tive muita sensibilidade para o pecado. Então eu ficava mais atento sobre o pecado, muito mais temeroso. E no dia, me deu uma vontade de abraçar todo mundo. Eu lembro que eu queria abraçar, dias depois queria abraçar e beijar e falar de Jesus. E aquele amor é uma coisa assim, né, falando de experiência sobrenatural. Cara, tem um amigo, o nome dele é Ronaldo. Quando a gente pega essas coisas que acontecem nas igrejas nos dias atuais e a gente vê junto isso, ele fala, isso é uma afronta. Isso é uma afronta. E isso é uma verdade, meu. Porque eu também já vi, Bruno, não só isso, mas eu já vi cursos de transferências de dons. As pessoas vendendo cursos de como você transferir o dom para outra pessoa, de como você transferir a unção que você tem para outra pessoa. Cara, eu não vou nem estender muito isso, mas de verdade,
o negócio tá feio. O negócio tá feio. Você mais Eu não- escandaliza do que edifica, né? Cara, não consigo acreditar. E pior que parece quando Simão quis fazer isso também, né? Quis comprar, né? Quis comprar. A impressão que dá é que a Bíblia não é suficiente, que Cristo não é suficiente, que a igreja não é suficiente, que tudo que você tem pra fazer não é. Você tem que inventar coisa, né? A Exatamente. impressão que dá é essa. E aí, por esse motivo que eu falo que as pessoas, elas, por ter algum dom, ela ela não tem mais controle do ego dela, e aí ela se coloca num pedestal e ela já começa a ver, tem pessoas que querem ser como eu, então eu posso usar isso para ganhar recursos, por exemplo, sabe? Isso é totalmente contra a Bíblia. A Bíblia em nenhum momento, você pode ler ela 30, 40, 50 vezes, você não vai achar base bíblica nenhuma pra isso, porque a gente recebe de graça. De dom. Isso a gente recebe de graça. É a mesma coisa de quando a gente vai falar de... É um assunto polêmico também, mas quando pastores cobram absurdos pra ir na igreja, sabe? A gente recebeu de graça. A gente recebeu de graça. É verdade. É Posso ler um verdade. texto, Bruno, só pra Pode, fechar esse claro. assunto? 1 Coríntios 12, né? A gente já leu alguns desse capítulo, mas Paulo começa dizendo assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, isso aqui já é um tapa na cara já, porque assim, ele já fala, ó, eu vou explicar tudo porque eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ser ignorante acerca dos dons deve ser bem prejudicial. No 4, ele começa a falar assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Pronto, eu acho que assim, depois é que ele vai listar. Mas nós temos que crer na soberania de Deus, do Espírito Santo. Ele vai escolher o Bruno para falar em língua, o Felipe para interpretar, o Bruno vai ter os dons de curar, o Ronaldo vai ter o dom da palavra, de sabedoria, né? Jogando aqui. Então, assim, cada um o Espírito dá porque ele sabe o contexto que você está inserido, ele sabe quem são as pessoas que ele quer alcançar através de você, a obra é dele, tudo quem faz é ele. A gente só é um instrumento, né? E ainda indigno de receber. Mas mesmo assim, ele olha, ele dá, ele usa. Não carece da gente ficar nesse desespero, vou pagar o cara lá fazer o curso dele, que talvez ele transfira pra mim. Isso não existe, cara. Simão virou, né, Simonia, que chama hoje, né, tomou até o nome do cara, a heresia, né? O cara ficou pra história mesmo. Assim, não existe isso, você não vai comprar o dom de Deus, você não vai ter nenhum dom que o Espírito Santo não queira te dar, não adianta. Então, a Bíblia fala para buscar? Fala, vai buscar com zelo, ainda fala, busque com zelo os dons, principalmente de profetizar, porque edifica os outros. Então, tem que buscar, mas você não vai ter um que o Espírito não queira te dar. Então, Sim. A obra é dele, é tudo feito por ele, a permissão é dele. Então, a gente tem que descansar no Espírito e falar, o que eu tenho, seja lá a minha porção grande ou pequena, é o Espírito que me deu. E quanto mais é dado a alguém, mais é cobrado também. Então, imagina um cara que tem vários dons e não sabe usar os dons. Vai chegar no céu e vai ser cobrado por Deus. Por que que eu te dei o dom de cura? Você não orou por ninguém, não curou ninguém. Então, tem a cobrança Tem também. a parábola, né? Tem a parábola. A um é dado 1, outro 2, outro 5. Então, a gente tem que, assim, como cristão, se a gente já recebeu a salvação e o amor de Deus, cara, a gente não precisa mais de nada. Descansa nisso, vive sua vida com Ele. Segunda coisa, você já tem o Espírito Santo morando dentro de você e o fruto vai ser manifestado na sua vida, já deve estar sendo. Terceira coisa, o dom que você vai receber agora ou no futuro, cabe a Ele decidir. A gente só tem que descansar e esperar. Só isso. É verdade. Só... Acabei não falando da experiência que eu tive, né? Contar aqui É rapidinho. verdade, é verdade. Eu Os falei, irmãos. faltou você, né? A gente falou da contemporaneidade e aí acabou passando batido e esquecido. Mas por muito tempo eu busquei dom de línguas. Eu busquei. Por muito tempo mesmo. Eu acredito que desde que eu me converti verdadeiramente, passei alguns anos buscando isso. E por muito tempo eu fui até oprimido
Porque algumas pessoas olhavam pra mim e falavam, bom, você já tá na liderança, você já prega, glória a Deus por isso. A gente já vê que você é uma pessoa diferente, mas falta você falar em línguas pra você tá 100%. Você tá completo aí. Você encheu o tanque do carro. Está completo. E isso me oprimia muito, cara, porque eu me sentia culpado. E a gente falou o tempo todo disso aqui, né? Sobre se sentir culpado, oprimido. E não só eu, mas eu tive amigos que apostataram da fé. Mas você acha que a cobrança ela era mais das pessoas da igreja em geral, da comunidade ou do sistema, digamos Do assim? Do sistema. Porque, ó, um exemplo, tá? Na minha adolescência, antes... Eu me converti depois, me converti na minha juventude, né? Mas na minha adolescência, só pra a gente ter uma ideia de como funciona... É uma palavra meio forte, mas esse sistema, né, que tá na frente aí, congregacional da igreja. E aí a gente era adolescente, tinha 12 para 13 anos, muitos amigos adolescentes, a gente cantava, gostava de estar envolvido, a gente cooperava, sabe? Quando tinha congressos, todo mundo se reunia, o líder depois ia comer pizza na casa do líder, cara, era coisa linda, a gente tava sempre muito, muito junto. E aí houve uma troca de pastores na igreja. E chegou um pastor novo que ele falou o seguinte: só vai poder cantar nos adolescentes agora quem for batizado. Batizado nas águas. E aí eram pessoas de 12, 13 anos, que muitas vezes estavam começando a tomar algumas decisões na vida agora. Uhum. E eu fui um desses que me batizei meio que forçado, para continuar cantando nos adolescentes. Alguns não se batizaram e aí o pastor afastou essas pessoas para não cantar nos adolescentes. Praticamente crianças, né? 12, 13 anos. Essas pessoas pararam de cantar nos adolescentes e a grande maioria apostatou da fé. Foram poucos que permaneceram. Foi a graça de Deus na minha vida que me manteve mesmo passando por isso, mesmo passando pela opressão de não falar em línguas, né? Que é uma opressão muito forte, uma opressão muito grande, e muitas pessoas hoje ainda passam por isso, se sentem muito diminuídas por isso, mas pela graça de Deus, assim, ele me sustentou, ele me trouxe uma visão, assim, sabe? Eu posso dizer que eu sou batizado com o Espírito Santo, sim, porque já, assim como o Bruno, já passei por momentos que eu não aguentava levantar, de tanto chorar, de tanto sentir a presença de Deus, sabe? Esse que você falou no encontro com Deus aí, cara, quando você tá sensível ao pecado e você, tipo, você vai cometer alguma falha, dá uma tremedeira nas pernas, assim, sabe? Aquele chamado primeiro amor, né? Aquela chama, né? E aí a gente vai passando o tempo, mas já passei por tudo isso também. E cara, tô de pé, tô firme. Deus, assim, na soberania dele, me trouxe até aqui. Assim como o Ronaldo, o Bruno, você, cada um tem a sua história e hoje a gente tá aqui pela graça de Deus. A gente já passou por muitas coisas aí demais, que pode servir para ajudar outras pessoas e tenho certeza que vai ajudar outras pessoas a abrirem os olhos para algumas coisas, mas a gente vê que é realmente um sistema de pensamento, né? Então eles estão fechados no sistema de pensamentos e o que importa para eles, por exemplo, o que importou muito naquela época é porque o pastor era cobrado sobre você ter que mandar uma quantidade maior de pessoas para se batizar. Então às vezes a culpa também nem é do pastor. Já vem a cobrança tá vindo de cima. Você tem que... Você tem que mandar nem ele acha correto isso. Às vezes nem ele acha correto, mas ele tá ali exercendo e por medo de perder, sabe, de sair, porque a gente sabe que um pastor que não dá resultado em relação a dízimo, muitas vezes ele vai para uma igreja menor, um que dá um resultado maior em relação a dízimos vai para uma igreja maior, um que manda todo mês pessoas para se batizar e tem uma frequência boa de batismo, ele é mais visto do que um pastor que tá ali cuidando dos órfãos, das viúvas, sabe? Então é muita questão de números. Eles querem ver números. Isso é triste. Infelizmente, principalmente em igrejas pentecostais, né? Então eu me incluo, mas, né, Deus colocou pessoas maduras aqui pra gente poder discutir e ajudar outras pessoas. Então, né, reforçando, Fê,
não se sinta envergonhado se você não ora em língua, que é um tipo de dom, né? Deus está assim com você. Amém. E eu vou, antes de jogar a gente está encaminhando aqui para a reta final, mas uma última pergunta. Talvez eu já conheça a resposta de vocês, mas eu queria falar um pouco dos patrocinadores. Mas a pergunta seria como eu faço para receber o Espírito Santo? Pensando em segunda, da questão da capacitação. Tá? E aí, mas antes disso, vamos falar, né, das pessoas que estão ajudando esse podcast. Novamente, gráfica rápida do nosso irmão Jorge. Então, precisou de flyers, material de impressão e também a parte de criação. Ele é o cara. Ele é o cara talentosíssimo. Eu fiz uma arte pelo Canva. Fiquei 1 hora fazendo a arte pelo Canva ali. Cara, horrível. E aí um outro irmão, né, me apresentou. E aí ele deu um talento. Eu falei, cara, é um dom. É um dom, é um cara. dom. Eu acho que é criatividade, sabe? A pessoa tem criatividade demais. Tem a menina na igreja que é igualzinha. Como é que faz pra ter esse dom? Cara, a gente solta alguma coisa no grupo de liderança lá, deu 5 minutos, ela já tem a arte, a gente nem pediu, ela já fez a arte, já elaborou e um negócio assim espetacular. E rápido, né? E aí, habilidade, né? Muito grande. E aí, ele é uma dessas pessoas. Deus está usando ele aí para nações. Então, se tiver precisando aí desse tipo de material, entre em contato, ele vai atender. Corre lá. JDesign_Flyers. Esse é o Insta, chama no Insta. E aí nós temos mais um patrocinador que é Pontual Autopeças. E pensando em Pontual, a gente fala em bateria. E bateria é Moura. Né? Dei um exemplo para vocês. Fui ligar o carro naquela correria para poder jogar o futebol. Cadê a bateria? Nem me fala, já aconteceu isso. Ainda mais que futebol, né, Bruninho? Aí não dá. E bateria Moura, né? A melhor bateria aí do Brasil. E Autopeças Pontual ela tem. Diz que peças 4205-7448 em Itapevi, Rua São Judas Tadeu 98 no Parque Santo Antônio. Só chamar lá também, dá uma ligada, pessoal, atendimento top, preço excelente, pessoal vai ajudar você e você não vai ficar na mão igual o Bruno ET Crente aqui, que ficou literalmente na mão. E também para não ficar na mão, né, nosso próximo patrocinador ficar na mão ali, de aquela correria para fazer, não dá tempo de fazer comida e a bebê chegou, Felipe. E aí, como é que faz? Como é que faz? Vai dar atenção. E Marcela, né? Marcela vai dar atenção pra bebê, mas você tá com fome. Aí não tem jeito, né? Brutos. Ligou, lanchão top, grandão. Entrega rápida. Só tem um problema, o Brutus. Vicia. Esse é o problema do Brutus. É top demais. E a batatinha, mano. Nossa, meu que Deus, batatinha meu gostosa. Deus. Tem uma lá que é aquela fininha assim, ó. Bora Chips. acabar esse podcast. eu comi ontem, mas é top demais. É bom demais. Top demais. E depois a gente joga um futebol pra perder aquela caloria. Eu sugiro que a gente faça aí um dia de podcast, como o Brutus, e um dia de futebol, né? Então, isso. Vai fazendo, intercalando o querigma aí e tal, e o futebolzinho pra queimar essas calorias. Já principalmente perde. vocês que estão na linha de frente aí. E aí eu vou jogar a pergunta então pra gente poder encerrar. E tava lembrando, né, a gente, né, nesse nosso período aí de seminaristas, né, teve um vídeo que viralizou sobre o quê? Sobre a manifestação dos dons de línguas, não em homens, mas em galinhas. E o galo interpretava. Então, Esse vídeo é horrível, ao mesmo tempo é maravilhoso. Então, pra galera de casa entender, depois eu vou tentar fazer um corte pra você. As galinhas oravam em línguas e o galo interpretava. É um vídeo que ficou. É um vídeo que ficou famoso. E aí a gente reforça a questão que o Felipe colocou de estudo e de interpretação. A gente não vê base bíblica para isso, muito mais em animais. Enfim, né, são as chamadas aberrações aí teológicas que tem. Mas vamos lá para a pergunta final? Bora. Ronaldo, como que eu faço para ter o batismo no Espírito Santo?
Tá, vamos lá. Eu responderia com um texto bíblico. Logo em Atos 2, quando aconteceu ali a descida do Espírito Santo, daquela forma que foi, e Pedro pregou, 3.000 almas se converteram, algumas pessoas ouviram a pregação de Pedro e falaram assim, Atos 2:37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? E Pedro respondeu, arrependam-se, cada um de vocês, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, a pergunta é, como que eu faço para receber o Espírito Santo, para receber o batismo, para receber os dons? Só tem um jeito. Siga Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados, começa a andar com Ele, começa a buscar, começa a pedir, e vai acontecer no tempo do Espírito, do jeito dele, ele vai dar o dom que ele quiser. A gente só tá na posição de servo, né? A gente é o servo de Deus. Então, e tudo isso, e só lembrando também, o dom não é o mais importante, porque os dons cessarão, tudo vai cessar, as profecias cessarão, essas coisas são para essa vida, para que a igreja de Deus avance. Quando Jesus voltar, quando terminar, no céu não vai precisar de dom, não vai precisar de língua, não vai precisar de nada. Lá vai estar tudo completo. Quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito vai se findar. Então, assim, é importante buscar, com certeza, mas o mais importante nós já temos. É conhecer a Jesus, seguir a Jesus, e aí o resto vem naturalmente, né? O sobrenatural acontece naturalmente nas nossas vidas. É verdade. Aleluia. E aí, Bruninho? Se eu pudesse dar um conselho, seria esteja no lugar certo. Quando a gente olha para a Bíblia e vê o que aconteceu com essas pessoas que tiveram um batismo com o Espírito Santo, elas não estavam buscando de formas extraordinárias, mas como o Ronaldo falou, elas tinham se arrependido dos seus pecados, elas estavam no centro da vontade de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, o Senhor te capacita para fazer muitas coisas por Ele. Então esteja no lugar certo, com o seu coração no lugar certo, buscando. O fruto do Espírito você já tem. Se você já se arrependeu dos seus pecados, aceitou Jesus no seu coração, os frutos do Espírito já estão se manifestando na sua vida. Então deixam com que eles fluam na sua vida, que você já transmita o amor, a caridade que o Senhor já colocou em você, que naturalmente, no momento certo, o Senhor vai te capacitar. Não tem uma fórmula secreta, apenas sirva a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, e no momento certo você vai ser revestido de poder. Pode ter certeza disso. Amém. Eu também vou citar um texto que está lá em Atos 16. Não vou ler, mas é bem conhecido, né? É do carcereiro, quando Paulo e Silas eles estavam na prisão e eles cantavam e as cadeias, né, as correntes se quebraram e o carcereiro ele entrou em desespero. Mas quando ele ia se matar, porque até então na cultura ali, se os presos fugissem, quem sofria as consequências era o carcereiro. Então quando ele ia se matar, Paulo falou, não, calma aí que a gente ainda tá aqui. Aquele carcereiro então vai ao encontro de Paulo e fala, Paulo, Silas, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E aí Paulo olha para ele e fala, crê no Senhor Jesus, você e sua casa, e vocês serão salvos. O que eu poderia deixar aqui para quem tá vendo esse podcast creia no Senhor Jesus de todo o seu coração e você será batizado com o Espírito Santo. Você será salvo. Creia no Senhor Jesus que Ele morreu naquela cruz pelo meu e pelos seus pecados. E a partir disso você pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus fará habitação na sua vida. A gente vê aqui que logo na sequência, olha que engraçado, né? O mesmo carcereiro que estava batendo em Paulo e aprisionando ele é o mesmo carcereiro que depois vai lavar as feridas de Paulo. Então a gente já vê uma transformação a partir do momento que ele confessa ao Senhor Jesus como o Salvador da vida dele. Então, você que está vendo isso aqui hoje, creia no Senhor Jesus, você e todos de sua casa, e sejam cheios do Espírito Santo. Amém. Aleluia.
Quero agradecer a participação de vocês, né? Mandar um abraço pessoal para quem tem acompanhando. Vou pedir novamente para seguir em nossos canais. Então, se você não é inscrito, siga lá o ET Crente no Instagram, no YouTube, no Facebook. Comente, compartilhe. Se tiver dúvida, coloca lá que a gente vai tentar responder. Deixar reforçado para você que não existe um método, né? Mas como o Felipe falou, creia no Senhor Jesus e os frutos vão aparecer, né? A bondade, o amor, a temperança. Não adianta a gente dar uma rajada de língua estranha e ter um mau comportamento no final do dia, brigar, comprar e não pagar. Mais importante não é isso. Como o Ronaldo falou, vai ser passageiro. Mas se você crer no Senhor Jesus, né, Ele tem outros dons para você e aí a igreja vai seguindo aí. O reino de Deus vai se expandindo. Um corpo perfeito. Aleluia. Meus manos, eu adoro essa série e tava sentindo falta, por isso que eu tava ali, quando que vai ser um episódio? Muito bom, tá? Quero aqui. agradecer de coração. Quero falar de novo que gosto muito do Querigma e eu creio muito nesse projeto e vou pedir para vocês divulgarem o canal de vocês. Fechou. Agora? Manda aí, Bruno. Bora. Segue lá, vai lá no YouTube, Querigma BR, lá você vai ter o nosso podcast Querigma Talk. Nós temos 2 episódios, né? Um de apresentação mais meu e do Ronaldo, e tem agora um novo com o Eduardo, sobre empreendedorismo. Vai lá no Instagram também, Querigma BR, tem uns cortes bem legais que a gente tá fazendo, né, Ronaldo? Segue o Ronaldo aí. Como é que é o seu Instagram, Ronaldo? Meu Instagram é Ronaldo.junior11. É isso aí, o meu é Bruno1RP. Segue a gente lá, vai ter bastante conteúdo bem interessante aí. O próximo vai ser muito bom, bem diferente. Tem um próximo, hein? Tô com expectativa. Quando que sai o próximo aí? Próximo daqui 2 semanas? 2 semanas. 2 semanas tá saindo o próximo. E esse episódio do Querigma que o Eduardo participou é muito bom, de empreendedorismo, né? Com uma pessoa que foi chamada para poder empreender. É isso aí. E começou de baixo. Quebrando. Né? Quebrando barreira. E é realmente inspirador. É interessante que no empreendedorismo, o mais difícil é você se manter fiel a Deus quando você alcança um certo patamar, né? É verdade. Então assiste então, lá, muito legal, cara. Tá vendo quantos de assunto interessante que tem? Um dos propósitos do Querigma é justamente isso, justamente mostrar o evangelho na vida, no cotidiano de pessoas comuns, né? Que estão lá no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua profissão. A gente não vai divulgar agora, mas alguns convidados que a gente vai trazer no futuro, assim, pessoas mais comuns possíveis, mas que lá no seu dia a dia, como o Eduardo que empreende, né? Tem lá suas lutas, suas batalhas, mas na caminhada com Deus, colocando Deus nos seus negócios. Então, a gente, né, tem muito... É isso que a gente quer passar com o Querigma, né? Quer passar o anúncio do evangelho através de pessoas que fazem diversas coisas, né? Coisas aí de todo tipo de ramo, né? Então, é isso que a gente quer passar com o Querigma. Glória a Deus. É bênção. E aí, quando vocês falam a respeito de o que é passar, eu traduzo em propósito. Então, existe um propósito por trás. Sim. Então, não é somente fazer por fazer, é um propósito. E o propósito é levar a palavra de Deus através dessas pessoas. E o nosso propósito aqui é evangelho e teologia, dialogar, é falar de Deus também, de teologia, combater as heresias e tentar não fazer heresias. Então, quero agradecer o pessoal que está em casa. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida e até o próximo podcast. Deus abençoe. Obrigado, Deus Valeu, abençoe. pessoal. Tchau.